adorando, exaltando o nome do Senhor. Você que está conosco, já nesta série de mensagem, né, sobre igreja multiplicadora, sobre os 5 princípios. Esse mês, então, nós estudamos sobre os 5 princípios da igreja multiplicadora. Nós relembramos, na verdade, que a gente já tinha estudado, já tinha comentado sobre eles, né, e hoje a gente vai fazer um fechamento de um apanhado geral aqui, então, dos 5 princípios, e logo após a gente vai estar celebrando também ao Senhor com a ceia do Senhor. Quero você feche seus olhos nesse momento, vamos orar, agradecer a Deus por esse Deus maravilhoso, que está sempre conosco. Pai querido, oh Deus, louvado seja teu santo nome, Pai. Paizinho, nós queremos te agradecer, oh, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Oh Senhor, o Senhor, toda a sua grandeza, Pai, olhou para cada um de nós, falhos, pecadores, errantes, que andávamos por esse mundo, mas teve compaixão, teve graça, enviou seu Filho Jesus para nos resgatar, nos tirar do lamaçal do pecado e trazer para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Jesus. E, ó Pai, nesta manhã, fala aos nossos corações, e que nós possamos colocar em prática a Tua palavra, a cada dia em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, voltando aqui sobre o que nós temos estudado, sobre os 5 princípios da igreja multiplicadora. A gente colocou alguns slides para que você possa ir acompanhando juntamente conosco, né? Se você quiser depois pegar os demais slides, isso é só um apanhado que eu fiz. Você entrar lá no site da Igreja Multiplicadora, você clica lá, que tem o completo lá, ok? Todos os slides ali para você se aprofundar um pouco mais. É algo muito importante que nossa igreja tem vivido, algo que tem realmente feito com que nós possamos cumprir o ID de Jesus. E a gente sabe que esta visão de igreja multiplicadora, ela tem como fundamento principal cumprir realmente o ID de Jesus, que está lá em Mateus, né, Mateus 28. Mas nós não vamos ler esse versículo agora, essa passagem agora. Quero que você abra a sua Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo 1, dos versos 35 ao 42. Marcos 1, do 35 ao 42. Nessa passagem a gente vai ver que Jesus ali, ele faz todos esses 5 tópicos, todos esses 5 princípios que a gente tem praticado na nossa igreja, que a gente tem praticado no nosso PGM. Amém? Marcos 1, 35 a 42, diz assim a palavra do Senhor: de manhã, bem cedo, quando estava ainda escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, algumas versões, vamos ali às aldeias vizinhas, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando o demônio. Versículo 40. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita compaixão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. Aleluia. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Glória a Deus. Jesus, ele é maravilhoso, ele nos ensina a andar nos seus caminhos, ele nos ensina a cumprir o seu ID com cada ato que ele faz. E a gente vai começar aqui, então, antes relembrando o que é a igreja multiplicadora. Nós colocamos lá no slide para que você também possa relembrar o que é uma igreja multiplicadora. Logo após vem ali, isso, é a visão de multiplicação intencional. Por que intencional? Porque para cumprir o ID de Jesus.
A cada vez que você anuncia a palavra de Jesus, a cada vez que uma vida se converte ao Senhor, está tendo ali a multiplicação intencional. Foi com essa intenção que a gente abre um PGM, com essa intenção que a gente tem a igreja multiplicadora, baseada em 5 princípios. Princípios bíblicos de crescimentos para a igreja local, como o objetivo de cumprir a grande comissão. E eu quero abrir um parêntese aqui também. Então, sempre quando a gente falar aqui em igreja multiplicadora, traga para você também o seu PGM multiplicador, porque os princípios são os mesmos. Não adianta a igreja tentar seguir os 5 princípios se o PGM não está seguindo. Então, não vai ter nada. Tem que ter um alinhamento aí. Então, o princípio é o mesmo. Então, vamos lá para o primeiro princípio. O primeiro princípio está nesse primeiro versículo que a gente leu. Versículo 35. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali fazendo o quê? Orando. Primeiro princípio, oração. Vemos aqui que antes de todas as coisas, Jesus Cristo mesmo, antes de fazer outra coisa, antes de cumprir a sua missão que ele tinha para aquele dia, o que ele faz? Ele se levanta, vai para um lugar deserto. Deserto por quê? Porque ele queria sentir calor, queria sentir frio, ficar sozinho? Não, é um lugar onde ninguém ia poder tirar sua atenção. Isso é importante para cada um de nós. O nosso momento de oração, de manhã cedo, tem que ser assim, um momento que você reserva, você e Deus. Parou ali, não, esse é o momento meu do Senhor. O interessante aqui é que o Senhor Jesus, ele nos ensina, ele acordou bem cedo, né? E Marcos faz questão de colocar aqui que ainda estava escuro. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui, mais uma coisa que o Senhor nos ensina. Discípulo do Senhor tem que acordar cedo, viu? Tem nada desse negócio aí de ficar até tarde na cama, não. Aproveita para orar ao Senhor. Então, Jesus, ele nos ensinou aqui. Ele acordou bem cedo, estava escuro ainda, ele foi para um lugar tranquilo, para orar, para entregar aquele dia no Senhor. Quantas vezes a gente tem esquecido de fazer isso? A gente já bota ali o relógio para despertar, faltando uns 2 minutinhos só para a gente poder se arrumar rápido e sair para trabalhar. Não, quero aproveitar o máximo para dormir. Você vai aproveitar muito mais se você acordar um pouquinho mais cedo, porque o Senhor vai te dar força quando você orar. Você vai buscar ali ao Senhor. Mas vamos voltar aqui. Então, vemos aqui nessa passagem que a primeira coisa que Jesus fez ao se levantar, ele fez questão de mostrar que era bem cedo, né? Foi orar, buscar um lugar onde pudesse ter intimidade com o Pai. Jesus, ele nos ensina, a oração é a chave para o cumprimento da missão. O mestre, ele tinha uma missão a cumprir, e essa missão a gente vê aqui no versículo 38, quando ele fala lá, os discípulos chegaram até ele, está todo mundo procurando o Senhor. Aí ele fala lá, vamos até a aldeia vizinha, para que eu também pregue ali, ou para que eu também anuncie o evangelho ali. Foi para isso que eu vim. Então, qual era a missão dele? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E antes dele cumprir essa missão, o que ele fez? Orou. Então, queridos, primeiro princípio, deve ser, essa é a base para nossas vidas, né? A oração. Temos que orar antes de fazer alguma coisa. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que ora. Consequentemente, um PGM que cumpre a sua missão é um PGM que tem o hábito, que tem uma vida de oração. E você tem colocado em prática esse princípio? Se você tem feito isso, você já é um campeão. Você já é um vencedor. Porque você já está tendo intimidade com Deus. O importante da oração não é só ali no PGM, mas é para a sua vida, o seu dia a dia. Eu me lembro aqui, domingo passado, não sei se foi pastor Anacleto ou pastor Esdras que falou, que tempos atrás, quando eles estavam lá tentando expulsar o demônio de uma pessoa, tal, e tinha também ali um irmão, um senhor já, que orava, um homem de oração, tinha realmente intimidade com Deus. E eles estavam um tempão ali tentando expulsar aqueles demônios, né? Quando de repente o demônio levantou assim, olhou, e vem aquele velho lá na esquina, e vazou, foi embora. O homem ainda virava lá na esquina e o demônio já foi embora. Até o pastor falou, poxa, gente, não é nada, né? Se o cara virou lá na esquina, o demônio já foi embora. Isso aí é intimidade com o Senhor. O que faz isso? É oração. É tempo com o Senhor. Então nós, como
membros de pequenos grupos, nós como membros ou facilitadores, seja o que for, precisamos ter momento de oração com o Senhor. Esse é o principal para as nossas vidas. Fazer realmente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aí a gente entra, então, no segundo princípio, que é evangelização discipuladora. Eita! Quero que você abra a Bíblia comigo em Atos. Atos 2, versículo 48. Não, 46, desculpa. Atos 2, versículo 46 e 47. Diz assim a palavra do Senhor: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Versículo 47. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Os discípulos compartilhavam o Evangelho. E em tempo e fora de tempo, estabelecendo relacionamento discipuladores. Aqui está o X da questão. Relacionamento discipulador. Evangelização discipuladora. Ou seja, não é apenas eu chegar aqui e pregar a palavra de Deus, aqui aceita Jesus, tá? A pessoa aceitou Jesus, tá, tchau. É como se eu estivesse colocando um filho no mundo e largar ele para lá, não cuidar dele. Vai sobreviver? Não. Né? Então, assim como uma criança precisa de todo cuidado, né? Precisa de alimentação, e alimentação correta. Né? Não adianta um recém-nascido você pegar uma feijoada, bater no liquidificador, botar na mamadeira para ele tomar. Vai matar essa criança. Né? Assim também é um novo convertido. E você já reparou que uma criança, tudo que ela quer pegar, ela bota onde? Na boca, não é? Quer pegar tudo, leva para a boca. Ou coisinha para ter fome e criança. Mas vamos lá. Então, quando a criança chora, o que o pai faz? A primeira coisa que faz é dar mamadeira, né? A mãe não, a mãe dá segura ali um pouquinho. Dá. Você tem que saber a hora certa de alimentar. E saber o que alimentar. Porque se você não cuidar desse discípulo, desse novo, esse recém-nascido na fé, ele vai pegar qualquer coisa que estão lançando por aí, pela internet, pelas outras coisas, e vai se alimentando daquilo. Cheio de heresia que as seitas vão jogando por aí, ele vai se alimentando daquilo. Por isso, o relacionamento ali é importante. Evangelização discipuladora, você está ao lado a lado, conduzindo, ele está olhando o que você está fazendo, ele está prestando atenção no que você está falando, e ali ele vai aprendendo, ele vai crescendo da forma correta, vai crescendo na fé, vai buscando realmente o que o Senhor tem para a vida dele. Então, a questão é essa, precisamos entender que o processo de evangelização, ele estará incompleto se não andarmos algumas milhas com as pessoas, compartilhando a verdade da vida. A evangelização não é o ato apenas de gerar filhos na fé, mas também de cuidar desses. Sendo assim, alimente então seu filho na fé, mas alimente-o compartilhando a palavra e mostrando exemplos de vida e exemplo de oração. E o interessante é que fazendo isso, consequentemente, nós estaremos caminhando então aí para o terceiro princípio. Quando você está ali alimentando, você está cuidando, ele está te observando. Aí qual é o terceiro princípio? Formação de líderes, formação de facilitadores. Ele está vendo, ele está aprendendo, é igual uma criança. Se a criança está olhando o pai ali, ela vai repetindo tudo que o pai está fazendo. Às vezes o pai tinha um comercialzinho, né, que o pessoal colocou muitas vezes aí na rede social, que a criança era o espelho dos pais. Aí passava um pai lá, jogava o lixo no chão, a criança jogava o lixo também. O pai fazia uma coisa errada, a criança fazia também. Então, o espelho. Quando você faz a coisa certa, a criança também vai fazer a coisa certa. E assim também é o discípulo. Você vai fazendo, você vai mostrando a ele, e ali você já está formando um líder, um facilitador, porque ele vai aprender desta forma também. Né? Então, a formação de líderes multiplicadores é a chave dentro dos planos do Senhor Jesus,
de chegar até os confins da terra com as boas novas de salvação. Foi isso que aconteceu para que hoje estivéssemos aqui. Outros foram aprendendo, outros foram colocando em prática aquilo ali, até ponto de chegar até cada um de nós. Até ponto do Evangelho chegar a mim, até ponto do Evangelho chegar na sua casa, chegar em cada país que for. Por quê? Outros discípulos, outros líderes foram criados e usados pelo Senhor, eles chegaram aqui. Então Jesus, ele foi o melhor professor e mestre. Ele formava seus discípulos não somente com palavras e orientações, mas também pelo exemplo. Versículo 38 aqui que nós lemos e fala isso. O que ele falou? Vamos! Ele não falou, fiquem aí que eu tenho que ir lá na aldeia, lá pregar o Evangelho. Não, ele falou, vamos que eu tenho lá pregar também. Os discípulos estavam o tempo todo andando com Jesus, observando, escutando tudo aquilo que ele tinha para passar. E ali eles iam aprendendo, cada vez mais e mais. A formação de um líder requer acompanhamento. É o lado a lado. Agora, se você quiser assimilar ou aprender mais destes ensinamentos de Jesus, faça discípulos. Porque, de acordo com um estudo feito pela Universidade de Gleiser, a porcentagem de assimilação de informação é maior quando você interage de algum modo com o conteúdo. A gente colocou no slide aí para que você possa ver. Então, desse modo, vai ficar assim, a porcentagem. Quando você lê, você assimila 10%. Ao ouvir, você assimila ali 20%. Quando você olha o que a pessoa está fazendo, você assimila 30%. Ver e ouvir, você assimila 50%. Debater sobre aquilo, já assimila um pouco mais, 70%. E quando você mete a mão para fazer, 80%. Mas olha agora, quando você ensina aos outros, 95% você aprende. Até isso Jesus nos ensina. Porque quando você está ali, ensinando, você está fazendo discípulo, você está passando para ele, você também está aprendendo. Está aprendendo mais daquilo que Jesus passou, mais daquilo que Jesus fazia, né? E o interessante é que Jesus, ele tinha a sua missão. E se a gente voltar lá, no versículo de Marcos, a gente vai ver que quando Jesus estava indo no caminho para as aldeias, o que aconteceu ali? Apareceu diante dele quem? Um leproso. Apareceu diante dele um leproso. Mesmo ele tendo que cumprir a sua missão, lá, de falar do Evangelho, ele não falou, não, leproso, calma aí que depois que eu cumprir lá a minha missão, eu vou cuidar de você. Não. Ali mesmo ele ensinou os discípulos a como cuidar de um do outro. Então, cada dia, cada momento, Jesus ia ensinando. Então, quanto mais discípulos você fizer, mais ensiná-los sobre o Evangelho, mais você aprende também com Jesus. Aí a gente passa para o quarto princípio, plantação de igreja, ou seja, a multiplicação. Como eu falei lá no início, lembre também de seu PGM. Plantação de PGMs, multiplicação de PGMs, né? A multiplicação de igrejas foi uma ação, uma estratégia coordenada pelo Espírito Santo desde lá do início, lá na igreja de Atos, né? E em todo lugar que os discípulos chegavam, eles buscavam intencionalmente plantar uma igreja. Os discípulos por si só, né? O discípulo por si só já é um facilitador. Então eles passavam em vários lugares e ali eles iam fazendo uma igreja. A gente vê muito isso com Paulo, né? Paulo vai escrevendo para as cartas, ali, vai falando, não, a igreja que está lá, a igreja que está aqui, vocês estavam orando por mim, em todo lugar que ele passou ali, ele foi deixando um, foi deixando o outro, vai cuidando da igreja, vai cuidando, e assim tem que ser também a nossa visão, né? Foi essa estratégia que trouxe o Evangelho até nós, e assim como a igreja deve se multiplicar, os PGMs também. Pois não há como um facilitador cuidar de muita gente. Imagina só um PGM desse tamanho aqui, eu cuidando do PGM desse, todo mundo aqui é o meu PGM. Vai ter um momento que eu não vou conseguir cuidar de todos. Por mais que eu tenha um auxiliar bom, o cara está sempre ali comigo e tal, vai chegar uma hora que uma pessoa vai falar assim, hoje não me deram nem atenção no grupo. Hoje não
Ninguém falou comigo, só um irmão ali, só me cumprimentaram, mas ficou lá um grupinho lá. Muitas vezes esse grupinho até se forma, por quê? Porque uma pessoa está compartilhando lá, a outra que ficou destacada, não quer chegar para compartilhar. Mas isso aí por que acontece? Porque está grande demais. Por isso a intenção de pequenos grupos. Porque quando tem um pequeno grupo, você está ali, ó, vendo todo mundo. Não tem como você deixar alguém de fora. Né? Imagina que ó, agora o meu pequeno grupo é aqui, ó, os 5 aqui. Então eu estou vendo como está todo mundo compartilhando ali. É mais fácil de cuidar. Ah, não vai multiplicar, né? Quer dizer, não vai dividir. É como foi falado até aqui, né? Durante o seminário Multiplique. É como um casamento. No casamento, a sua família não divide, ela multiplica, porque está nascendo uma nova família ali. Né? O pai está ganhando uma nova filha ou um novo filho. Né? A mãe também está ganhando uma nova filha ou um novo filho. Então, está multiplicando, está tendo mais. E o contato vai continuar. Muitas vezes o medo das pessoas é esse, mas eu gosto tanto de ficar com fulano, eu gosto tanto, vai continuar. Porque você pode marcar outras reuniões com as famílias juntas. Eu lembro lá em casa não, na casa da minha mãe, né? Que lá em casa é aqui, eu com a minha família. A gente reunia aos domingos as famílias ali para fazer um churrasco, todo mundo junto. Acabou a comunhão, não. Todo mundo já estava casado, né? Cada um na sua casa, mas tinha um momento de estar todo mundo junto. E assim também é o PGM. Então não tenha medo, né, de multiplicar o seu pequeno grupo. Porque você vai ganhar muito mais. Porque olha só, a gente tem que ter a seguinte ideia. Eu tenho um pequeno grupo, eu tenho um amigo que está ali, que eu estou discipulando a vida dele, só que ele mora um pouquinho mais distante do que eu. Aí a nossa intenção é você o quê? Ganhar aqueles que estão próximos de você. Aí como que aquele que está próximo dele, que mora lá embaixo, que vai falar, você vai lá naquela reunião, longe demais, lá não vou não. Agora, se ele abrir na casa dele, né, aquele vizinho dele vai ter proximidade ali. Então ele vai estar ali, ó, oportunidade. Isso aí a gente entra no quinto aspecto, né, quinto princípio, que é compaixão e graça. À medida que a gente recebe essa compaixão e graça, a gente pede, Senhor, me dá compaixão, me dá amor pelas almas. Você começa a ter essa visão. Você, poxa, mas teu vizinho lá, aquele lá do lado lá, uma pessoa bacana. Abre lá um PGM na tua casa, a gente vai começar a trabalhar junto, vamos chamar ele, vamos buscar essas vidas. Né? E tem vidas e mais vidas precisando encontrar o Senhor. Por exemplo, eu moro lá no Sírio-Libanês, né? Pastor Fábio mora lá qual é aquele bairro ali? Taverópolis. Aí a gente está no mesmo pequeno do grupo, mas eu tenho uns vizinhos que ele não tem. Aí eu vou lá em Taverópolis, participar do pequeno grupo dele, aí eu vou chamar o meu vizinho e falar, é longe, não vai dar para ir, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Agora, se eu abro ali na minha casa, poxa, vai ser aqui em casa, você vem aqui rapidinho, daqui a pouco você bate, a pessoa vai estar ali. Então você começa a ter amor, começa a ter uma visão, vê que há possibilidade de abrir outros locais para que outras pessoas possam também receber esse amor, para que possam receber essa compaixão. O Senhor Jesus sempre se compadeceu do sofrimento das pessoas. Em vários momentos, encheu-se de compaixão pela multidão que perecia como ovelhas sem pastor. Não se pode fechar os olhos para as necessidades das pessoas dentro do nosso raio de ação, até mesmo nos lugares mais distantes. A gente lembra mais uma vez aqui de um testemunho colocado lá no congresso, Multiplique, quando o pastor estava ali na sua cidade, pregando o evangelho, e do lado deles lá, né, pastor, tinha um barraquinho, algo pequenininho, que morava uma família ali dentro, e ele contou que para ele entrar, ele tinha que abaixar para passar na porta. Aí era só um negócio aqui, que ali já era tudo, era quarto, era cozinha, era banheiro, era tudo ali. Aí ele perguntou, mas onde vocês dormem? Aí a dona de casa só puxou a cortina para o lado assim, e tinha as crianças deitadas ali. Aí falou, não pode ficar assim. Ele reuniu a igreja, viu, final da história. Construíram uma casa e deram para aquela família, com dignidade. Isso aí é compaixão. Isso aí é pequeno grupo olhar assim, poxa,
esse meu vizinho que eu trouxe aqui, ele está passando por isso, por isso, por isso, por isso. O que a gente pode fazer para ajudar ele? Às vezes a gente quer fugir, né? Fala assim, não, vamos orar por ele. Não, só orar não basta, tem que orar e agir. Orar e agir, tem que mostrar, tem que fazer, né? Dar o pão e a semente, né? Tem que ir lá, tem que fazer, mostrar a mão. Isso aí é paixão e graça. Jesus Cristo, ele teve compaixão e graça pelaquele que chegou ali diante dele. Ele tinha que cumprir a sua missão de pregar o evangelho, mas aquele leproso chegou para ele, se o senhor pode me curar. Se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Jesus teve compaixão, encheu-se de compaixão. Eu quero ser curado. Interessante que Jesus ele falou que nós faríamos coisas maiores que as deles. Isso aí é um peso para cada um de nós, uma responsabilidade. Isso aí faz com que você se desperte para quê? Para ter mais intimidade com Deus. Como é que eu vou fazer uma coisa maior do que Jesus fazia? Só com intimidade com o Mestre. Só cumprindo ali, os seus mandamentos, dia após dia, né? Quando pedimos ao Senhor para encher os nossos corações de compaixão pelas pessoas, nós começamos a agir desta forma, querendo não só trazer as pessoas, mas auxiliar, mostrar a elas que Jesus transforma, que Jesus muda. Quantos exemplos nós vimos aqui, né? Falei agora do Jesus transforma, lembrei daquelas pessoas que viviam ali na Cracolândia, em São Paulo, Rio de Janeiro, quando botaram as fotos aqui daquele pessoal, a transformação que Deus fez na fisionomia, na vida daquelas pessoas, isso é compaixão, é o amor que o Senhor tem. E essa compaixão, esse amor, foi o que Jesus teve por cada um de nós. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, algo que a gente relembra, né, em memória de mim, em memória do Senhor, o sacrifício e o amor que Jesus teve por cada um de nós. Jesus, ele não mediu esforço para estar ali. Eu fico imaginando, né, Jesus e o Pai ali, vai falando, poxa, o pessoal está todo perdido. E agora? Eles precisam de um sacrifício, mas tem que ser algo caro. Aí Jesus vira para o Pai, Pai, eu vou me sacrificar por eles. Estou imaginando isso aqui, tá? Não está nada escrito na Bíblia, não. Né? Aí você fica pensando, aí Jesus, o Pai olha para você, você vai? Vou cumprir, porque já era o plano do Pai, né? Aí Jesus vai lá, sofre, a ponto de que ele chega, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Às vezes a gente quer ficar no conforto. Meu pequeno grupo está tão bom, né? Se eu for ser um facilitador, eu vou ter que levar eles lá para casa, né? Aí lembro mais uma vez que o pastor falou que eles vão para casa. Para que você tem uma casa espaçosa, se não for para glorificar o nome do Senhor dentro dela? Se não for para abrir um pequeno grupo, para aquele sofá lá, para quê? Se não for para pessoas sentarem ali e ouvir a palavra de Deus. Para que você tem um carro, se não for abençoar o teu irmão, o teu vizinho, para poder chegar até lá na igreja? Para que as coisas que você tem, se não for para a glória do Senhor? Queridos, quando nós pedimos ao Senhor para colocar esse compaixão, essa graça do Senhor em nossas vidas, nós começamos a enxergar as coisas de outra visão, outro patamar, é outra coisa. Você começa a enxergar só o plano de Deus, você quer viver para o reino do Senhor, isso é maravilhoso. E da mesma forma Deus vai te abençoando. Quando a palavra de Deus fala lá, ser fiel no pouco e no muito te colocarei, não é só relativo a dinheiro, não. É tudo isso. Pô, minha casa é pequenininha, estou abrindo ali um pequeno grupo, está cheio, não tem espaço, mas está todo mundo ali. Aí daqui a pouco o Senhor te abençoa lá, ó, te deu uma casa maior, toma, vai lá. Aí você vai lá e aumenta, Senhor, ficou pequena de novo. Vão puxando mais, vai aumentando. Deus vai se abençoando porque você está sendo fiel naquilo que Ele te deu. E assim Ele te coloca lá em cima. O amor de Cristo, Ele nos constrange, a ponto de que tudo que queremos fazer vai envolver o seu reino. Você fica ali, puxa, não, mas isso aqui, eu tenho que usar isso aqui para a glória de Deus. Não, minha casa, eu tenho que usar minha casa para a glória de Deus. Essa casa aqui que o Senhor me deu, tem espaço. Eu lembro que ele falando lá, até o quarto do filho lá, o filho não estando mais em casa, mas o pessoal se reunia lá.
Os jovens se reúnem ali no quarto do meu filho, outros se reúnem na cozinha, outros se reúnem na sala. Aí a gente para pensar, cara, eu não estou fazendo nada, não estou fazendo nada para Deus. Quando a gente vê esses testemunhos assim, né? Mas o que precisa para que eu faça? O que precisa para que você faça? Apenas querer. As coisas você já tem. Você já tem Jesus. Você já tem uma casa. Você tem acesso à Bíblia, seja no celular, seja impressa. Você tem acesso aos ensinamentos do Senhor, todo dia na IBD aqui. Você tem acesso, vai ser aberto aí, uma preparação de facilitadores. Você tem acesso a tudo isso. Basta apenas querer. Eu lembro uma vez que estava conversando com um irmão, ex-drogado, que se converteu. Ele falou, pastor, é o seguinte, não adianta você chegar lá, falar com aquela pessoa, que aquela ali vai estragar a vida dela, se ela não quiser mudar. Ele falou isso, fiquei pensando, ele falou, porque comigo foi assim. As pessoas falavam um montão de coisa. Mas quando eu ouvi a palavra de Deus, eu falei, vou tentar esse negócio. Vou tentar, vou mudar. Aí Deus deu força para ele mudou. Então assim também é conosco. Não adianta a gente falar que, poxa, vai lá, se você não quiser. Porque se você quiser, Deus, Ele te capacita. Deus, Ele abre as portas, Ele dá condições. E você vai ver coisas tão maravilhosas acontecendo na tua vida, que como o pastor falou aqui, você não vai dar mais exemplo dos outros, vai dar o seu exemplo. Vai começar a falar ali, dar o teu testemunho, do que o Senhor fez essa semana, do que o Senhor fez na semana passada, do que o Senhor vai fazer. E aí, você vai só mostrando. E Deus, Ele vai trazendo cada vez mais pessoas. Nós temos que nos preparar, porque Deus, Ele está fazendo algo tremendo na nossa igreja. E Ele vai trazer pessoas para cá, para serem cuidadas. Estava falando com minha esposa, que eu tive um sonho essa semana. E no sonho, eu e o pastor Cristian, pastor Cristian, entrou uma mulher na igreja e essa mulher caiu, não sei se ela tinha tropeçado. Aí eu e o pastor Cristian fomos ajudá-la. Quando nós tocamos ela assim, aí o bicho pegou nela. Aí ali expulsamos o demônio daquela mulher. Aí assim que expulsamos, eu acordei. Nisso que eu acordei, me veio à memória, não era essa pessoa que estava aqui na igreja, mas me veio à memória uma vizinha que a gente tem lá, que ela passa drogada nas ruas o tempo todo. Falei, olha Deus falando aí. Olha Deus falando aí. Queridos, às vezes a gente está em casa, às vezes a gente vê a pessoa falando e a gente perde a oportunidade de chegar ali. A gente perde a oportunidade de exercer o que o Senhor Jesus falou aqui, É hora de libertar os cativos. Tantas pessoas que estão cativas aí, e a gente quer viver aqui, não, tá bom, tá confortável aqui, a cadeira tá boa, o arzinho tá bom. Para que eu vou lá no calor? Falar lá com aquele que está lá na praça, está com cheiro ruim. A gente chega perto, já sente o cheiro. Não, vou não. Cheiro ruim é lá no inferno. Cheiro de enxofre. Onde eles irão se você não for falar do amor de Deus. Se eu não for falar do amor de Deus. Por isso, Senhor, a gente tem que pedir compaixão e graça ao Senhor. Temos que pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me usa mesmo. Eu fui muito impactado por essa programação da multiplicação, porque Deus Ele tem falado todo dia no meu coração. E agora, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer hoje? O que tu vai fazer agora? O que tu vai fazer? Lá no serviço eu estou o tempo todo, já estou começando a ser aquele chato. Caramba, só fala de igreja, só fala de Jesus. É bom lá que o pessoal gosta de mim, eu sou brincalhão demais, então eles param para ouvir. Né? Mas tem que ser, a gente tem que anunciar a palavra do Senhor, pela honra, pela glória de Deus. Sexta-feira passada até falei aqui no culto de oração, a gente fez um culto lá, pessoas se rendendo ao Senhor. Eu não tive nem tempo de preparar a palavra, mas abri lá e orei, Senhor, me usa, porque a pessoa que ia pregar, ela não foi. Eu falei, para tua honra e tua glória, vai acontecer. E Deus ali deu a palavra na hora, a gente foi falando, abrindo a Bíblia, mostrando lá, e só via as pessoas se quebrantando. Aqueles homens todos lá se quebrantando, caramba, esses homens todos chorando.
O seu amor de Deus nos constrange, queridos. E é isso que a gente precisa fazer, né? Cumprir a vontade de Deus, cumprir o amor de Deus. Então, vamos voltar aqui, só para a gente terminar, passar para a nossa ceia. Primeira coisa, a equipe de louvor pode vir chegando, né? Primeiro, oração. Lembre-se, para tudo que você for fazer, primeira coisa, oração. Está lá, ó. A segunda, né? Evangelização discipuladora, ou seja, evangelização relacional. Ou seja, ao lado a lado, mostrando ali, né, formação de líderes, formação de facilitadores. Ao tempo que você está andando com a pessoa, você já está mostrando para ela como andar, como fazer, como agir, né? Quarto, plantação de igreja, ou seja, multiplicação, plantação de pequenos grupos. Multiplicar é necessário para que o vizinho do outro também receba a palavra do Senhor. E por último, compaixão e graça, que foi o que o Senhor Jesus teve por cada um de nós.